Sejam todos bem-vindos a mais um IluminaCast, o podcast que ilumina a sua vida, ilumina a sua mente. E hoje o podcast está muito bom, muito mesmo, porque é um assunto que a mulherada gosta. Já já vou apresentar para você quem está do lado de lá, hein? Mas antes, eu conto com a sua curtida, com o seu compartilhamento e com a sua inscrição. Então não esqueça de fazer isso. Inclusive, eu costumo dizer que quem compartilha ilumina. Então, bora iluminar outras vidas? Para quem não me conhece, sou Carol Araújo. Deus me inspirou ao meu coração para que eu pudesse iniciar esse projeto que primeiramente iniciou no coração dele e depois veio ao meu coração, de estar aqui com convidados especiais, com histórias inspiradoras, né? Por isso que eis-me aqui a esse chamado do Senhor. Agora, eu quero apresentar para vocês quem está do lado de lá. Inclusive, antes de apresentar, eu quero agradecer o seu sim, parabéns, né, pela decisão de estar aqui hoje, porque eu sei que você é imensamente corrida, né? É mãe, é empresária, é esposa. Seja bem-vinda, doutora Marcela Moreira. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a doutora. Aê! Seja bem-vinda, viu? Estou muito feliz, né? Já conheço aí a sua família, a família Moreira, né? A Fernanda, né? O doutor Marcos, o seu pai. É uma honra recebê-la aqui. E antes de passar a palavra para você, eu vou explicar para as pessoas com quem eu estou falando aqui, com a doutora Marcela Moreira. Ela que é cirurgiã dentista há 7 anos e especialista em harmonização orofacial. Eu falei que as mulheres vão gostar desse conteúdo. E ela foi formada pela São Leopoldo Mendick. Ela é empresária proprietária, sócio-proprietária da Oral Universe, clínica que está estabelecida aqui em Tatuapé. E entre outras coisas mais. Seja bem-vinda novamente. E a pergunta que não quer calar: quem é a Marcela? Bom, primeiramente, eu quem agradeço o convite de estar aqui hoje, falando de um assunto tão importante, né, que vai muito além da estética. Bom, eu sou a Marcela, mãe da pequena Heloísa, Linda. esposa, filha de Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho do que eu vivo, da minha experiência e do impacto que o meu trabalho causa na vida das pessoas. Muito bem, não, eu que estou feliz por recebê-la aqui, né? E aí você falou que é mãe da Heloísa. Fala pra gente quanto tempo, que idade, né? Quanto tempo ela tem de idade? Minha pequena Heloísa tem 1 aninho. Um Ela é bem aninho! pequena mesmo. E, gente, ela é linda. Eu tava falando aqui, né, pra Marcela. Eu falei, gente, como a sua filha é linda. Ela nasceu modelo, aquele olho lindo, maravilhoso. Doutora, fala para nós, como que é esse desafio aí de empreender e também da maternidade? Como tá sendo isso para você? Pra gente já iniciar, né, Olha, não é fácil, né? É corrido, mas tudo custa. Muito custa o que muito vale, né? E ter um parceiro ajuda muito também. Boa. Meu marido, ele é muito presente, então ele me ajuda muito na questão da Heloísa, né? Muito Então, bom. eu consigo conciliar bem as coisas, dar conta de tudo e entregar o meu melhor, tanto na minha casa quanto no meu trabalho, né? Com a minha rede de apoio junto comigo. Arrasou! E como é o nome do esposo? É Rubens. Ó, Rubens, ponto pra você, Rubens. Ele vai ficar felizão, Ele vai. hein, com essa parte aqui do podcast. Mas você tem razão mesmo, né? Eu tava, assim, reflexiva hoje sobre isso, que a gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa dessa rede de apoio, de pessoas que estejam do nosso lado, para que a gente possa cada vez mais evoluir.
Sim. Agora você falou, né, que você consegue dar conta com a sua rede de apoio, de ser mãe da Heloísa de 1 ano e toda a sua especialização, né, na questão orofacial. Fala pra mim, de onde despertou isso? Porque, pelo que eu sei, vocês primeiro se especializam, né, no odonto e aí depois vai, né, se especializando nessa área orofacial. Da onde surgiu isso, né? O porquê, né? Eu sempre fui muito apaixonada por estética. Aham. Muito apaixonada, mas eu iniciei odontologia e entrei inicialmente na estética do sorriso. Então, eu trabalhava mais Ah, com legal. clareamentos, lentes em resina, essa parte. E aí surgiu a especialização da harmonização, né? Dentro da minha área, então foi quando eu me senti totalmente realizada, porque foi o que eu Que realmente gostava. legal. Desde pequenininha, eu sempre fui muito apaixonada por essa questão de beleza, sempre fui muito vaidosa. É? Então, quando entrou essa E linda harmonização, ainda, né? obrigada, aí eu me encontrei. Ai, muito bom. E é bom quando a gente se encontra, né? Porque quando a gente faz algo que a gente ama, parece que a gente tá brincando. É, Essa sensação que não você é tá? aquela É um peso, né? obrigação do trabalho, né? É algo que você gosta de estar fazendo, É né? algo leve, é algo Exatamente. fluido. O tempo passa e quando você vai ver, já Já foi, foi. né? Muito bem, muito bem. Você trabalha em parceria, inclusive, com o Dr. Jonathan, né? Isso, que é o meu cunhado, por sinal. Como que é isso, né? Trabalhar com o cunhado? Olha, graças a Deus, não é só com meu cunhado que eu trabalho, é Com a família com a inteira. minha mãe, com meu pai, com meu cunhado, com a minha irmã. Ê! Trabalhamos todos juntos, mas com meu cunhado em específico é muito tranquilo. Ele é uma pessoa muito calma. Então, Sério, Jonathan, você é calmo? então dá super certo, graças a Deus. Ai, que bênção, porque eu vejo muitos empresários por aí dizendo dos desafios que é lidar. Ok, se você tem uma sociedade que não seja família, não seja um familiar, desafio sempre vai ter, porque cada um tem uma personalidade, um Sim, pensamento, inclusive. E aí, sendo família, às vezes isso já, né, para algumas pessoas tem aquele certo tipo de pensamento de, ai, tem inclusive uma frase, viu, doutora Marcela, que eu já ouvi. Ah, não contrate quem você não pode demitir. Então as pessoas elas têm meio que essa crença que isso, limita o crescimento entre família. isso. Então entre vocês é tudo muito fluido. Muito. E os pacientes também falam: nossa, eu não trabalharia com a minha mãe. Não daria certo eu trabalhar com Ah, a minha irmã, mas a gente consegue manter tudo em ordem e separar, né? O trabalho boa. dos momentos em família. E eu falo com a minha mãe que é a cabeça, ela que consegue manter todo mundo em ordem, todo mundo calmo, ela que tem Sério? sabedoria Ai, que para manter tudo no seu bênção. lugar e todo mundo também ali se respeita, né? Então, já Que estamos bom. nessa juntos desde 2023. Uau, desde 2023, já são três Já são anos, 3 né? E anos vocês juntos. estão crescendo em uma ascensão muito inspiradora. Parabéns, Obrigada. inclusive. Tô vendo aí as postagens. Para quem ainda não segue você, fala seu Instagram já no início aí, Má. Gente, o meu Instagram é dra.mamoreira. Já vai aí, segue ela, curte bastante e curte também o nosso vídeo aqui. Não se esquece, compartilhe. Então me segue também lá no Carol Nunes Araújo lá no Instagram, beleza? Agora que bacana, né? Você falar que vocês trabalham há 3 anos juntos, tudo muito fluido. Agora a pergunta que eu gostaria de fazer para você é o porquê a harmonização facial se tornou tão popular nos últimos tempos, né? Muito. Eu percebo que isso aconteceu principalmente porque eu vejo um grande movimento hoje sobre o autocuidado. As pessoas estão se cuidando muito, né? Então, não só no sentido da estética, no geral, eu vejo que tá todo mundo bem preocupado com questões de aparência. Podemos até ver que em todo canto tem uma academia hoje. As É academias são muito verdade. cheias, né? Isso. E eu acredito que isso tem grande influência pelas redes sociais, né? Boa, é Hoje a gente verdade. aparece muito. Então, em todo tempo é vídeo, é stories. Então, a gente tem, eu percebo assim, esse aumento da percepção sobre a nossa própria imagem, né? E o avanço dos procedimentos. Hoje eles são muito seguros
e com resultados muito naturais. Então, eu acredito que tudo isso influencia para esse avanço na área da estética. É verdade, inclusive tem até os filtros, né, do Instagram que você, quando não tem esses procedimentos, precisa usar. Mas isso já é um pouco ruim, porque você É, fica na busca da beleza perfeita, né? isso. Porque a gente acaba vivendo ali o irreal que a internet pode nos apresentar, com filtros, com edições. É, E a beleza perfeita, ela não existe, né? não, Ela tá ali na sua autenticidade. Então, é verdade. E aí as pessoas ficam ali, né, sempre usando filtro. Não precisa disso usar filtro. Vai lá na doutora Marcela. isso, Vê lá, você já é bonito do jeito que você é, né? Porque o nosso Pai, todo exatamente. Criador maravilhoso, poderoso, nos criou e toda obra que Ele cria é maravilhosa, maravilhoso. Então, você que nos assiste, você já é maravilhoso. Mas às vezes tem alguma coisinha, né, doutora, que Isso. quer ali. Eu posso te ajudar a realçar a beleza que você já tem, que já É existe em isso. você. Já existe em você, só dá realçar. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer, né? Existe uma idade ideal para as pessoas fazerem esse procedimento? Não existe uma idade ideal, mas nós temos 2 públicos. Temos Aham. quem nos procura para prevenção e a gente tem aqueles Hum, pacientes que vêm já com sinais do envelhecimento já estabelecidos, né. O importante é termos, um planejamento individualizado para tratar cada caso. então não tem idade, Hum. aí tem o preventivo e tem aquela parte para rejuvenescer, ficar mais nova, bela nas fotos. Que legal, muito bom, muito bom. Qual é o maior erro que as pessoas cometem a procurar esses procedimentos estéticos na sua concepção, Hum. assim? Olha, eu acredito que é a questão da comparação. Assim, o que funciona pra mim pode não funcionar pra você. E Boa. acontece das pessoas chegar com uma foto: "Olha, eu quero esse resultado". E não é assim que Acontece funciona. muito disso. Acontece. Não é assim que funciona. E é por isso que é sempre importante a questão da nossa conversa antes, pra te explicar que existe a individualidade. Então eu não posso prometer que eu vou entregar pra você o resultado que eu entreguei pra ela, né. Cada um tem o seu rostinho, tem a sua anatomia, e eu acho que o que mais pesa hoje é essa questão de comparação. É, porque cada um tem, como você mesmo mencionou, tem o seu perfil. Você vai saber explicar melhor, né? Porque eu sou advogada e treinador de inteligência emocional, não tem nada a ver com essa parte aí, né, de estética. Mas realmente, cada um tem o seu jeito, aí chega lá e fala, eu quero ficar assim. Assim, e é. Aí qual é o papel dos doutores, Aí né? é aí que entra, né, a nossa conversa, temos que ser francos e explicar que: "Olha, exatamente assim não ficaria legal em você, não é possível fazer em você, né, a sua anatomia ele é diferente, o contorno do seu lábio ele é diferente", então é a questão da conversa. Aí uma conversa ali, um diálogo. E esse diálogo dura por quanto tempo ali no início do Olha, a nossa protocolo, hein? isso acontece na nossa consulta inicial, Aham. né, e é a consulta mais importante, que é onde a Sim, gente alinha expectativas, onde eu te é. falo o que é possível entregar, o que não é possível entregar. Então, essa conversa nossa dura em média meia hora, 40 minutinhos, que é Uhum. onde a gente alinha suas expectativas e começa a montar o planejamento para o seu tratamento. Boa, importante, né, isso, porque é diferente quando você pontua, o cliente pontua o que ele acha que fica ideal nele. E ter o olhar do especialista, né, para te mostrar para a realidade, olha, isso é legal, isso não é, entre outras coisas mais, para ficar tudo alinhado aí. Alinhadinho para o paciente também não É, ficar frustrado, que às vezes espera uma coisa e é outra, então a conversa para inicial ela é é essencial. essencial. E aí você trouxe essa questão da comparação, né? E no mundo tecnológico, rede social, né? Tem várias redes sociais hoje em dia, né? Sim. Instagram, TikTok, tem essa onda dos blogueiros, né? Então, a galera, infelizmente, ainda tá muito nessa vibe. Aí eu pergunto pra você, curiosidade, tá?
Já chegou alguém lá falando assim, olha, eu quero ficar igual a Virgínia. Um exemplo. Eu tô usando a Virgínia como exemplo. Sim, Mas já chegou lá, eu quero ficar igual o artista. já. Olha, eu quero exatamente esse nariz. Aí a gente fala, olha, cirurgia. Não tem como. Eu quero exatamente. Leva. Que a gente tenha as pessoas realmente que a gente se espelha, né? Que a gente fala, nossa, como Sim, ela é bonita. Não, perfeito, tudo verdade. bem. Só que o que a gente gosta de explicar é a questão da individualidade. Cada pessoa tem as suas características e elas são únicas. Então, você também vai ficar linda, mas você não vai ficar igual ou com o mesmo lábio ou com o mesmo narizinho de tal pessoa. Porque a gente tem que seguir o formatinho do seu rosto, né? Essas questões. Bacana, importante esse alinhamento, É, né? porque tem muita comparação, muitas. E Tem, né? exatamente o que você falou, o uso das redes sociais aumenta isso, né? Não tem Uhum, jeito. é verdade. E às vezes o artista, porque assim, eu já vi alguns artistas, mas na TV é uma É uma coisa, porque a coisa. gente sabe que tem, que nem a gente tá nesse estúdio. Tem iluminação, a gente Tem vai uma ficar, maquiagem. tem uma maquiagem, então a gente tá diferente aqui. Aí Sim, na realidade, às vezes não é não é aquilo, aquilo. né? Porque eu já vi alguns artistas que eu não reconheci. Que eu falei, tá no aeroporto lá andando, assim, é fulano? Não, não é fulano, não, é Beltrano, né? E dá É, até esse impacto, isso. né? Porque estar nas telas é uma coisa, agora na vida Na vida real real é é outra. outra. E aí tem que evitar esse tipo de comparação mesmo, Exatamente. né? Tem que saber separar, Tem que né? saber Que separar. na internet muita coisa é irreal, né? Muita coisa irreal e artificial. Muito bom. Agora, qual é a transformação mais bonita que você observa assim nos pacientes após esse procedimento? Bom, após um tratamento de harmonização, que eu observo não só a parte externa, não só o estético, eu observo uma melhora muito grande internamente, porque as pessoas começam a se sentir mais confiante, tem uma postura melhor, Até a postura, né, é, muda. porque você se olhar no espelho e se reconhecer, né, se ver com carinho, você se torna até mais feliz, porque você tá gostando do que você tá vendo. Sim. E eu acho que essa é a mudança principal. Eu percebo que os pacientes chegam no retorno com mais segurança, mais arrumados, Hum, maquiadas. E caraca, aí, que então, eu legal. percebo o impacto nesses detalhes. Então, não é só externamente a mudança, né? Não é só os procedimentos que a gente faz. A gente percebe uma melhora interna. Então, volta a ter uma vaidade, começa a se olhar com mais carinho. Então, eu Nossa, percebo. que incrível. Nossa, você deve ficar com seu olhar assim de uma forma brilhando, né? Você Isso. deve dar E a muito. gente observa nos detalhes. Paciente que volta em um retorno comigo já tá usando um brinco. E no primeiro retorno dava pra ver que não usava, não tinha esse cuidado consigo mesma, né? Uhum. E os pacientes, eles percebem, inclusive, esse novo posicionamento deles ou Percebem. eles falam isso? Aham, Eles trazem falam. esses Percebe. depoimentos? Sim. Eu recebo bastante, principalmente, feedback pelo WhatsApp da clínica. Que Nossa, legal. estou muito feliz, estou mais confiante. O meu marido melhorou meu casamento, porque o marido começou a Caraca, olhar doutora, que novamente. legal. Então, por isso que eu te digo que o nosso trabalho não é só superficial. Porque quem tá de fora pode achar que é besteira, que é futilidade, né? É, Mas a gente que vive e observa a entrega que a gente pode realizar na vida de uma pessoa, a confiança que a gente devolve para uma pessoa é muito significativo. uau, que lindo! Assim, é transformador, porque, que nem você falou, não é só externo, é interno e também abrange outras áreas da vida da pessoa, como, por Sim, exemplo, um casamento. Meu, você tem exato. noção que você salvou um casamento desse Isso feedback, o depoimento que que eu a recebi. cliente te... Que incrível, muito bom, amei, amei. Que nós mulheres, a gente somos especialistas em cuidar, né? É, Mas cuidar da casa, do trabalho, do marido, boa, enfim. E a gente acaba ficando por último, descanteio. né? Então, é por isso que é importante a gente começar a se enxergar mais, né? A se cuidar mais.
se olhar e gostar de ver o que tá refletindo, né? Sim. E, gente, eu falo muito nos meus treinamentos sobre comunicação, seja a comunicação verbal, a comunicação não verbal. Falo muito assim que as pessoas elas vão sim te julgar em segundos. Então a pessoa vai bater, né? A ciência explica, a pessoa vai te olhar e sem te conhecer, ela já vai ter um breve julgamento sobre você, né? Então, olha a importância de um empresário estar bem posicionado, inclusive com a sua estética, com a sua comunicação não verbal. Eu fiz um curso em oratória e você acredita, doutora, que eles falaram sobre isso? Eles falaram da importância da vestimenta, a importância da mulher sempre estar com o cabelo bem arrumado, elegante. Então, para quem é empresário, está nos assistindo, e para quem não é empresário, inclusive, para todas as pessoas, na verdade, né? É importante a gente É, estar aí sempre lidando com o nosso bem-estar, né? Nossa autoestima. exatamente. A avaliação das outras pessoas sobre a gente já começa antes mesmo de Já abrirmos a boca, né? muito Só já te olham e já tem ali um um julgamento. julgamento, Então, uma às vezes, análise. uma análise. Então, às vezes, você não fechou um contrato. Não porque, ai, mas eu sou especialista nisso, naquilo outro e tal. Ok, a gente não tá falando aqui de capacidade técnica, mas às vezes você não fechou um contrato porque a pessoa te olhou e já, infelizmente, inconscientemente te pré-julgou É, como um profissional confiante ou não confiante. Inclusive, falar nisso, eu marquei médico no home office, né? Os médicos hoje em dia estão fazendo né? sim. Medicina. E aí, a médica apareceu lá no vídeo pra mim, toda descabelada, amiga. Aí eu falei, gente, assim, não assim, falando mal da médica, porque deve ser uma excelente profissional. Mas na hora que eu vi, eu falei: será que é a médica mesmo? Não me deu credibilidade em fazer ali o procedimento, né? Então, fica a dica para você que está nos assistindo de passar lá na doutora Marcela e já, né, fazer o preventivo, fazer aí, dar uma repaginada, né, no seu rosto. Muito bom. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para você. Se existe algum caso assim que tenha marcado a sua trajetória, um caso que mexeu com você, você já trouxe, né, até da Trouxe moça? alguns, né. Tem um de uma moça que ela já tem um pouquinho mais de idade e ela chegou falando: "Olha, não gosto de tirar fotos, não gosto de aparecer", né, ela era muito discreta. E no meio do tratamento, no primeiro retorno dela, a gente só tinha começado os procedimentos dela, ela voltou mostrando muito feliz fotos de uma viagem que ela viu em família, em fotos na qual ela apareceu e se sentiu confortável em aparecer. Uau, que incrível. Então, é muito gratificante mesmo, né, porque a gente melhora a qualidade de vida das pessoas e o bem-estar social dela, porque ela não participava de retratos com a família. Ela poderia até ter, mas não postava ou não estava feliz em estar fazendo parte daquele momento da foto. Uau. Então, E veja, foto, gente, é tudo, né? Geração em geração. exatamente, eu até comecei a revelar as da minha neném, pra ter guardada, porque a gente fica só com fotos no celular, Celular, e a gente perdeu esse costume, esse hábito de revelar fotos que os revelando. nossos pais tinham, É né. E verdade. aí eu voltei a revelar, a Elo já tem uns 3 albinhos de fotos dela, pra ela ver quando ela for maior. Ai, ai, muito legal. Falando de foto, né? Realmente, os nossos pais, os meus pais também, os meus familiares. Eu vou lá na casa da minha madrinha e falar assim: eu quero ver as fotos. Ela vai trazer uma caixa desse Cheio de tamanho, álbum. cheio de álbum, e você começa lá a ver as fotinhos e você começa a lembrar parentes que você não viu por causa da sua idade, você acaba conhecendo Conhecendo através da isso. foto. Então, imagina uma pessoa que tem um certo tipo de, vamos dizer, trauma. Trauma. Eu vou chamar aqui de trauma, né? De não querer tirar foto com
a família, por causa da sua baixa autoestima, né? Então, eu acho que é muito bacana você trazer isso pra gente, né? Muito É muito, gratificante. muito. Isso que você falou é de você ver as fotos e conhecer pessoas que você não conhecia é super real, porque todas as fotos que eu considero importantes, registros importantes da Elo, eu revelo. Então, ela com tal pessoa, ela não sei o quê. Então, ela vai conhecer todo mundo que passou pela Pela vidinha vida dela. dela. Que legal, que incrível. A dica é porque tá você aí É. nos assistindo, né? Às vezes a gente deixa tudo no celular e memória acaba e tudo vai se perdendo. Já aconteceu isso com o meu Já celular. aconteceu. Minha mãe perdeu as fotinhos todas do meu irmão. Pequeno, a gente não Ah, tem fotinho dele gente. pequeno. Tipo, Putz. tem perdida, né? Uma ou outra ali. Aham, Agora, a maioria das fotos ela perdeu. perdeu. Então revelem as fotos, gente. Ó, pega essa dica aí, para que isso possa ser transmitido de geração em geração. Então, muito legal essa mensagem que você trouxe, esse depoimento dessa sua cliente. Isso é muito gratificante. Agora, a pergunta que eu te faço é: a harmonização facial pode ajudar na autoestima masculina também? Ou é só as mulheres que vão lá? Não, os homens também. Os homens É? agora estão se tornando mais preocupados com a aparência. Eles nos procuram, mas eu percebo que para poucas coisas. Ainda são aqueles procedimentos Ai, mais discretos. discretos. Isso, mas já aumentou a procura de homens no consultório. E eu Ah. percebo também que muitos vai com a esposa que leva. Olha, ele vai fazer sim. O homem, ele sempre tem mais um receio, E né? tem alguns que não, né? Que são Ah, mais vaidosos mesmo, mas tem uns que vai amando o da esposa. é, Ela a tá mulher junto no ali. incentivo, né? Isso. Mas e aí, vamos lá, que nem você trouxe assim. Tem casos que a mulher que vai lá incentivar, leva o marido. Aí, às vezes, possa ser que seja um cliente que tá até meio assim de fazer o procedimento. Não sei se eles têm alguém que fica com medo ou com receio. Passa isso pra vocês, os clientes, alguns pacientes? Medo não. Assim, um pouco de medo, porque o homem é De... mais medroso, Oh, né? Quando é. vê ali uma agulhinha. Mas com homens, a gente sempre começa com os procedimentos mais conservadores, vamos se Aham. dizer. Então, ali um botox, né? Um estímulo de colágeno. Então, são com procedimentos mais tranquilos, no qual a gente não tem intenção de mudar a fisionomia em nada, né? Só tratar ali algumas coisinhas. Ah, isso que eu ia perguntar, o que eles mais procuravam. Então, eles são mais esses pontos mais. Olha, homem, o que mais procura? Tratar linhas de expressão, né? E É... desenhar o contorninho de mandíbula. Sério? Uhum. Pra deixar mais marcadinho. É o que mais procuram. E aí, como que é isso lá quando o homem fez o procedimento, né? Ele estava com uma expectativa e às vezes a expectativa ficou melhor ainda. Como que é a reação dos homens? Porque, assim, ao meu ponto de vista, os homens eles são mais São fechados, mais mais. fechados. Tem uns que são mais fechados mesmo, Aham. né? Que, ok, amei e tudo mais. Tem outros que não. Mas a gente percebe que eles estão sempre voltando, então eles Ah, gostam. legal. Eles gostam, só que a ideia com homens é sempre iniciar com um pouquinho mais de cautela, né? E Uhum. homens é diferente de mulher nessa parte, não gosta de muita mudança, são coisinhas mais discretas. Mais Então, discreto, isso, sutil. mas sempre voltam. Vamos falar nisso de sempre voltam, por exemplo, dê um exemplo aí de um procedimento que os homens mais procuram e de quanto tempo ele tem que fazer o procedimento ali e tal. Nosso carro-chefe na clínica, tanto homens quanto mulheres, hoje é a toxina botulínica, é o Botox. Hum. E eles retornam em média de 4 a 5 meses para estar fazendo novamente o procedimento. Ah, bacana. Os pezinhos de linha, essas coisas, essas linhas de Isso, expressão. é esse Ah, mesmo. que legal. E quais os principais mitos aí da harmonização facial? Porque assim, na advocacia tem um advogado bom, tem um advogado que não é tão bom, que não traz credibilidade, e tem aquele que traz confiança. Eu acredito Sim. que a mesma coisa é também em todas as áreas, a sua área também. Sim, sim. Olha, eu acho que o principal mito na harmonização hoje é achar que vai haver uma grande transformação ou o exagero. Não, a nossa Sim. intenção não é
te transformar ou criar padrões, né? A gente vai realizar os procedimentos valorizando as suas características individuais. Então, que ficou no passado essa questão do exagero, né? E as Uhum. pessoas trazem até hoje. Ai, doutora, tenho medo de um bocão, tenho medo de As ficar pessoas muito. trazem isso já. Tenho medo que. Hoje não mais que ela já está linda, mas Aham. usam muito ela como espelho. Ai, tenho medo de ficar igual a Gretchen. Isso eu Sério? escuto muito. Hoje não mais, porque a Gretchen hoje Removeu, removeu né? bastante produto, hoje ela tá linda, mas o pessoal chegava muito falando sobre ela. Ela, Eduardo Costa, essas pessoas Sério? Então, o mito é esse, que o pessoal acha que vai fazer e vai ficar exagerado. Não é isso. Aham. Ah, boa. Eu acredito que o medo também das pessoas, será que eu vou ficar igual fulano ou É, Beltrano? E aí, no mundo, assim, da estética, da moda que seja, sempre tem essas repaginadas, né? Em certo momento, a galera tá mais no natural. Daqui a pouco tá mais naquele questão é, de volume. Agora, falando isso aí, que eu nem sabia que a Gretchen tirou os procedimentos. Tem várias galeras aí, né? Os artistas, o mundo dos famosos, tirando mesmo, sim, removendo, né? removendo o excesso, né? O Que excesso. ficou, que foi É. que ficou no passado, vamos se dizer assim. Foi que nem você falou, épocas e épocas, né? É. O que é bonito hoje pode não ser mais amanhã, Uhum. né? E hoje não é mais bonito o exagero, não é mais bonito aquele bochechão, não é bonito um bocão. A gente gosta de hoje um resultado natural, um resultado Uhum. mais harmônico. Normal. Então hoje tá vendo sim muita remoção de produto. Além da Gretchen que você citou, teve também a Graciane Barbosa, que eu Ela acho que eu fez vi alguma coisa que remoção, ela removeu também, recentemente. dela eu não tinha É, visto. então assim, gente, não vai também com esse pensamento lá na clínica da doutora Marcela, não, achando que ela vai deixar você igual o Eduardo Costa. Nada contra o Eduardo Costa, mas eu acho que cada um também. Exato. Aí eu te pergunto, já chegou alguém na sua clínica, algum paciente seu que falou assim, eu quero bocão? Já, Então, e tá tudo bem. e tá tudo bem, E tá tudo bem. né? Cada uma. Cada um vai. O que a gente faz é a nossa parte de orientação, né? Que é a Uhum. responsabilidade do profissional, né? Mas se o paciente quer, É isso, cada um, cada cada um, um. cada um. Cada um vai ter o seu pensamento, né? E tá tudo E bem, tá a gente tudo bem. respeita todo mundo, Exato. né? O que significa para você um resultado natural? Que nem eu chegar lá na sua clínica e falar assim, olha, eu quero ficar bem naturalzinha. E seria isso, assim? Um resultado natural, sabe quando alguém te encontra Hum. e fala: Nossa, como você tá bem, como você tá bonita, mas não sabe dizer o que você fez? Ah, boa. É um resultado natural. Não sabe dizer o motivo de você estar tão bem. Boa. A pessoa fica lá, tipo, te Você tá olhando. Você diferente. tá... Aí você fica bem quieta É, ali. eu Que tenho nem. pacientes que contam. E eu tenho Aham. pacientes que não contam. Falam, será que é o creme que eu tô usando? É o creme da É, doutora Marcela, que é é, muito bom. E realmente dá esse aspecto mais assim de saudável, né? Traz algo, isso, um brilho a mais realmente para as isso. pessoas, né? Muito É. legal. E como você lidar com as expectativas irreais? A pessoa tem uma expectativa irreal. Conversa. Uma conversa muito franca, onde antes de iniciar o tratamento, a gente conversa e fala o que que a gente vai conseguir entregar e o que a gente não consegue entregar dentro dos procedimentos que a gente realiza. Então, tudo tem que estar tudo muito bem Muito conversado, os conversado. pinguinhos no i. E assim, eu sei que a doutora Fernanda faz o jurídico de vocês, né? Da Isso, importância também. Então, tudo tem que ter um protocolo, né? isso. Assim como um advogado é antiético, ele fala, olha, causa ganha. Eu imagino que do lado de vocês também não seja diferente, né? Exatamente. A gente não pode prometer algum tipo de milagre, né? A gente tem que É, fazer o que
a gente consegue fazer, que está ao nosso Ao alcance. alcance. É que nem você falou. Nesse caso aqui é só com cirurgia. Muito bom, muito bom. E na sua opinião, o que mais mudou assim na harmonização facial nos últimos anos, além dessa questão da busca da naturalidade que nem você citou, que algumas pessoas estão querendo tirar os Isso. procedimentos, o Hoje as excesso? pessoas buscam muito a questão de tratamento e qualidade dos tecidos. Então, tratamento de pele, regeneração, muito estímulo de colágeno. Hoje as pessoas buscam mais isso no consultório. E antigamente era muito preenchimento. Hoje a gente ainda faz muitos preenchimentos. Só que hoje em dia, os preenchedores a gente trabalha fazendo em pontos estratégicos. Então, Uhum. a gente usa muito preenchedor ainda, mas são em regiões ali estratégicas, que é justamente para naturalidade, né? E antigamente não. Antigamente as pessoas faziam muito preenchedor. Queria mesmo mostrar que tinha Que preenchedor tinha ali. preenchedor. Hoje não. É aquilo que a gente conversou quase agora, né? As pessoas vão te olhar e não vão saber o que você fez. Vai Uhum. saber que você tá bem, que você tá mais Tô bonito. gostando disso aí, você tá me convencendo. A Fê, né, que é minha amiga, para quem não conhece, a doutora Fernanda é minha amiga, colega de profissão, inclusive, ela fica, vamos, amiga, lá no consultório, vamos lá do meu esposo, da minha irmã. Mas ela tá me convencendo. Vocês acham, galera, vocês que estão nos assistindo, eu devo ou não devo ir lá no consultório da doutora Marcela fazer aí uns... Coloca nos comentários, a gente quer te ouvir, ok? Agora, como a autoestima impacta a carreira profissional? Como você acha que assim, a autoestima da pessoa deve impactar no dia a dia dela, no Bom, profissionalismo? quando você se sente bem, quando você tá feliz, você fica mais seguro. E até mesmo em uma reunião, você fica com uma postura melhor para conversar, em se posicionar, né? Então eu percebo essa melhora nesse quesito profissional. Então, as pessoas se vestem melhor, né? Quando você tá se sentindo bonita, você se cuida mais. E eu percebo também uma melhora, significativa nos relacionamentos. Não só na carreira profissional, mas também nos relacionamentos, porque você perde um pouco da sua insegurança, você ganha ali uma autoconfiança, e isso traz um equilíbrio pro relacionamento, tornando-o mais saudável, né? Então, não é só no profissional, também percebo uma melhora significativa no seu relacionamento com seu companheiro. E isso deve até condicionar a questão financeira, né? Deve envolver também a questão financeira, né? Porque a partir do momento que você se posiciona melhor no mercado de trabalho, independentemente aonde você trabalha e qual seja a sua especialização. A partir do momento que você se posiciona melhor, você coloca a sua cara para o mundo, né? Isso. Consequentemente, mais contratos você vai Isso. fechar. É, claro que não vai, substituir a sua competência, mas vai É, agregar. Eles vão agrega, andar juntos, vão né? andar juntos, porque assim, você trazendo tudo isso, né? Eu vejo que também vai muito do emocional, né? A baixa autoestima das pessoas está coligado totalmente com a área dela emocional. Então, você nos trouxe o exemplo lá da sua paciente que trouxe para vocês lá no dia do protocolo. Olha, eu não tiro foto de hipótese alguma, né? Então, veja, a gente entende que o emocional dela tá abalado, abatido com alguma coisa, né, do passado dela, né? Quem nunca sofreu um bullying, né? Eu já sofri bullying quando era criança Eu na escola. também. Você também? Toda linda bela sofreu bullying, gente? Aí, ó. Então, todo mundo sofreu bullying. E muitas das vezes aquilo, né, que ficou repetidamente dito para aquela pessoa quando era criancinha ou quando era adolescente na infância, mexeu tanto no emocional que isso vai reverberar para a vida adulta, né? E aí acaba paralisando ela para ir em outros lugares, se conectar com mais pessoas. Então, é muito forte isso. Quando a É, gente fala de um procedimento estético, não é. É um todo, como você trouxe no início, né? sim, é um É um todo. todo. É um todo. Não é, para alguns pode ser besteira, né? Pode ser futilidade, É. mas não é.
é uma ressignificação mesmo, Uhum, assim, é uma transformação da vida da pessoa. isso. Minha É. mãe, um exemplo. Ela É, fez uns procedimentos lá que eu fez, vi. tá sempre fazendo, Que mas a gente legal. percebeu grande mudança quando ela começou a emagrecer. Ah, ela tá Que ela se nesse. tornou mais vaidosa, começou a comprar mais roupas, mandar foto no espelho, tira foto assim, Que eu falo, nossa, legal! mãe. Então tira foto no espelho e manda. Tá sempre querendo fazer alguma coisinha e foi a partir do processo de emagrecimento dela. Foi quando ela começou a se ver bonita de novo, né? Nossa, que incrível. Inclusive, vamos dar um abraço, mandar um abraço, um beijo para a mamãe. Como é o nome da sua mãe mesmo? Ellen. É a Dona Ellen. Ó, um beijo, um abraço, Dona Ellen. Se a pessoa ir lá no seu consultório, ela que vai Ela vai estar receber. lá. Então, ó, você que for no consultório da doutora Marcela Moreira, ela, a dona Ellen vai lá te receber com aquele coffee especial, com aquela água maravilhosa. Então, vale a experiência, gente. Aqui em Tatuapé, já vai lá, porque vai valer a experiência, vai ser uma transformação profunda de dentro para fora, né? Então vamos lá, eu questiono a você, existe uma pressão estética excessiva atualmente? Você acredita que tem alguma pressão nesse sentido? Sim. As pessoas, como tá, vamos dizer assim, em alta essa questão do autocuidado, tá todo mundo se cuidando, todo mundo cuidando da aparência, é, e principalmente pelas questões de rede social. Para mim, a rede social interfere muito nessa Uhum, pressão, porque todo mundo quer ficar bonito igual, todo mundo aparenta ser na rede social. Então, para mim, isso é o que mais impacta, né? Porque a gente aparece demais hoje nas redes sociais, não tem jeito. uhum, E você vê aquilo e você quer viver aquilo também, né? Então, eu acredito que tem essa pressão por isso. é Tal verdade. pessoa tá bonita, eu também preciso estar bonita. Tal pessoa É, tem. Nossa, todo mundo fez boca, eu preciso fazer boca também. Todo mundo tem um em gel, eu também tenho que ter um em gel. tem que tomar um cuidado muito Tem que tomar sério com isso. cuidado. Muito sério. Que aí entra na questão da comparação que a gente Que a falou. gente falou, exato. E assim, também tem outro ponto. Quem não tá ainda dando as caras nas redes sociais, gente, dependendo, né, da sua profissão, da sua especialidade, nesse tempo aí de inteligência artificial, nessa era que nós já é uma realidade, as pessoas que não estão nesse mundo vai morrer na praia, né? Essa sensação que eu tenho. É, Inclusive, eu fui num curso, né? Eu, como advogada, lá pro escritório, fazendo algumas especializações. E foi dito isso pela treinadora. Ela falou assim: o advogado que não tiver fazendo vídeo, quem não tiver nas redes, vai ficar pra alguma trás. hora vai ficar para trás. A conta não vai É, fechar. E aí tem muito também, às vezes a pessoa não colocar a cara nas redes, porque a gente citou das pessoas que já estão nas redes. Mas tem aquelas pessoas que ainda não estão na rede. é, E talvez o não estar na rede é a desculpa de, eu tenho vergonha. Mas se a gente for a fundo, às vezes não é uma vergonha, mas é uma baixa autoestima, exato. porque vai estar em frente do quê? De uma De uma câmera, câmera. onde milhares de pessoas podem estar te vendo, né? E aí entra o medo do julgamento, de falar: o cabelo dela tá desarrumado. Ai, você viu como ela tá e tal. Aí vai entrando muito nisso, né? Então, Sim. faça um procedimento estético para que você possa destravar aí nos vídeos. Às vezes Pra é te só esse, ajudar, para te né? auxiliar. Às vezes só esse É. empurrão aí que precisa dar. Agora, doutora Marcela, como identificar um profissional qualificado? Porque, como a gente vem mencionando, tem profissionais e tem profissionais hoje em dia, né? Sim. E as redes sociais nos ajudam bastante a encontrar vários profissionais. Então, como encontrar um qualificado? Sim, na sua opinião. Olha, na minha opinião, para você escolher um profissional, vai muito mais do que
ver fotos de antes e depois nas redes sociais. Ah, é além disso? Para mim, na minha concepção, nós devemos observar a formação do Boa. profissional, especialidade, né? Verificar se é uma pessoa que ali vai trabalhar com você com transparência, com ética, não vai prometer milagres que não serão possível entregar. Então, para mim, não é só a questão de fotos. Também é, porque você precisa gostar Uhum. do trabalho da pessoa, né? Mas para mim também entra esses outros requisitos na escolha de um bom profissional, principalmente voltado para essa parte de estética, né? Da área da saúde. É verdade? Ainda mais nessa era de inteligência artificial, às vezes você clica lá em alguma rede e aí tem alguma coisa ali que não tem nada a ver. Quando você fala de a foto do antes e o depois, tem muito Sim, disso. Possa ser que, né, a não seja pessoa tão real quanto não seja. aparenta ser ali, né? Isso. É, inclusive, também, a dica que eu dou além disso que você falou, da especialização, é olhar lá no Google, né? Vai lá As no Google. avaliações As do Google é avaliações do muito Google. boa. Isso é um ponto positivo. Vocês podem olhar as minhas. Já joga aí, ó. Doutora Marcela Moreira, né? Oral Universe, né? Isso. Tatuapé. Já olha no Google. E ela falou aqui no podcast ao vivo para vocês que estão assistindo aí, ó. Muito bem, muito bem. E o preço deve ser o principal fator de escolha nos procedimentos? Não. Como a gente falou agora, principalmente trabalhando em estética e saúde, principalmente sendo algo da saúde, nós não devemos Boa. olhar valor, porque tem até um Aham. ditado famoso, né, que o barato pode sair caro. É. Então, se você vê uma coisa muito abaixo do valor de mercado, você deveria desconfiar. Boa. É a mesma coisa com, assim, a gente está falando em duas áreas distintas, né? Estamos falando aí da harmonização facial, do odonto, da estética. Mas olhando aqui para o lado da advocacia em si, né? Tem cliente que entra em contato, você faz ali a consultoria, você passa o valor. Aí quando vai ver, a pessoa fechou com outro, porque o valor era abaixo da tabela. Aí passa um tempo, aí a pessoa volta lá e quer que aquele profissional conserte uma coisa que não tem como mais consertar. Isso. Eu acho que tem muito isso também na estética, né? Por exemplo, a Tem. pessoa foi lá, vocês passaram um orçamento, tudo certinho, o produto de qualidade. Já aconteceu de alguém comparar, mas lá é tanto, e fazer com esse outro profissional e depois dar ruim e querer voltar para vocês consertar? Sim, já Já? aconteceu essas comparações de, mas fulano de tal faz por X, né? Já aconteceu isso. E também já aconteceu da pessoa fechar em outro lugar, voltar lá pra gente remover o Eita, produto, aconteceu? e fazer de novo. Então, a pessoa ela passa pela experiência ruim de ter feito em outro lugar e gasta 2 ou 3 vezes mais, né? Gastou Porque a gente tem mais. que remover e a gente tem que fazer novamente. E Então, ainda sim, bem que nesse caso dá para remover, dá no pra. caso dessa No caso pessoa, dessa né? pessoa, deu pra remover. Era ácido hialurônico, né? Que é o preenchimento, então ele é possível remoção. Ah, bacana. Agora falando de procedimentos, eu quero saber, eu tô com dúvida. Você falou que tem o bioestimulador. Isso, é muito amplo, temos É muita muitas coisa, coisas. né? Temos muita coisa, mas esse que você citou é o bioestimulador de colágeno. O que seria esse, por exemplo? Esse bioestimulador faz o que com a gente? Ele vai auxiliar o seu próprio organismo na estimulação de colágeno para melhorar a qualidade da sua pele, tratar flacidez, Legal. espessura, porque a gente começa ali a perder colágeno a partir dos 25 anos de idade. Então, Eita, eu já perdi colágeno. então ele aí ajuda a gente a fazer uma poupancinha ali, a repor o nosso colágeno. Ah, que legal. Esse é um dos mais que saem lá, que nem você Isso. citou. E Isso, o ainda outro? mais por conta Ah. dos usos das canetinhas hoje em dia, né? Que tá super em alta. Quando a Boa. gente emagrece, a gente perde também gordura facial. A gente, É verdade? então o rosto dá aquela sensação de derretimento, né? Então, Uhum. o bioestimulador, ele é um fator muito importante para ajudar no tratamento dessas pessoas. Olha aí, você que tá tomando não, né? É o Monjaro, né? É uma É, canetinha, enfim.
E realmente as pessoas elas estão ficando bem esteticamente, né? Um corpo mais saudável, mas fica muito nítido. Às vezes a pessoa pesava 100 quilos e aí passou a pesar 70 quilos. E aí vai dando aquela sensação de cansaço, né? Isso. Aquela aparência mais Perde caída, né? perde o aspecto de saúde do rosto, né? Então a gente tem que trabalhar para devolver esse olhar de descansado para o paciente, né? E um dos procedimentos seria trabalhar a flacidez do seu rosto, que é ocasionada devido aí ao emagrecimento, à perda de gordura. Que a gente acaba ficando flácido em outras regiões, É, né? Com o emagrecimento. E no rosto não é diferente. não é diferente, gente, no rosto. Então, aí, ó, quem tá já eliminando, né, já quilinhos a mais, já vai pensando nesses procedimentos que você também precisa fazer. Porque, querendo ou não, Monjara não é barato, né? Tá todo mundo Não. falando, ai, é muito caro, mas as pessoas compram também, É. né? Ah, é muito caro, etc e tal, mas estão chegando no resultado que querem. Então, invista também nesse procedimento, porque não dá para você ficar com um corpo legal e com o rosto de cansaço. Exato, porque De o rosto é nosso cansado. cartão de visita, É, o rosto né? é o cartão de Então, visita. a gente tem que cuidar dele. Muito bom, muito bom. E você já recusou realizar algum procedimento? Alguém já chegou lá e falou assim, não precisa ou não é possível? Já recusei porque eu fiquei limitada com o número de procedimentos que o paciente poderia realizar e com o resultado que ele queria. Então, a gente teve uma conversa bem franca, que no caso dele, o que ele precisava era realmente de cirurgia, de um lift facial, né? Dar uma Aham. esticadinha que são coisas que eu não consigo entregar com injetáveis. Então, eu já precisei recusar. Boa, então você já chegou na real, falou assim, ó, nesse caso, não é Para o possível. resultado que você deseja, a indicação é cirurgia E o, mesmo. e o paciente, como que ele ficou? Porque tem uns pacientes que ficam, ah, eu quero, eu quero, Não, eu ele quero, não aceita muito bem, né? né? Então, mas a gente tem que passar, porque se a gente faz todo o procedimento e não chega no resultado desejado, é a questão da frustração. Ou achar que não funciona, ou achar que é ruim. Não é que é ruim. É que pro que você desejava nesse momento, não seria possível entregar com os procedimentos que a gente consegue fazer em consultório. Muito bom, muito bom. E na sua concepção, doutora, existe um padrão universal de beleza? Não, não, a beleza eu acho que ela é muito subjetiva, né? Então, o que é bonito pra mim pode não ser bonito pra você. O que é bonito hoje pode não ser bonito amanhã. Então, não. Não existe. Então, gente, para com isso de padronizar, de porque, ai, né? Volta da introdução que a gente citou aqui sobre a comparação, Isso. né? E, bom, se eu te, se eu te disser que esse podcast já está finalizando. Passou muito rápido. Nossa, muito rápido, como assim? Eu acho que ele tá nos boicotando, ele ali, ó, a cara dele. Tá nos boicotando, ele deixou muito rápido ali o relógio, passou É. muito rápido, muito bom. Muito obrigada pela sua presença novamente. Foi assim, edificante, né? Tanto para mim como para as pessoas que estão nos assistindo, a entender mais sobre esses procedimentos. Muito bom mesmo. E ainda mais saber que você também ilumina outras vidas, que você transforma outras vidas através do seu trabalho. E, doutora Marcela, todas as pessoas que passam por aqui, eu deixo os últimos minutinhos para que a pessoa ela possa trazer uma última mensagem. Talvez tenha algo que você está carregando dentro do seu coração para as pessoas que estão nos assistindo, né? Para os lares que estão nos ouvindo. Fique à vontade para você tecer as palavras que você quiser para as pessoas que nos assistem. Bom, novamente eu gostaria de agradecer você, toda a sua equipe, pelo convite. Né? É uma honra estar aqui com você. E o que eu gostaria de deixar para todas as mulheres, não só mulheres, né? Para todos os homens, para todas as pessoas, que é muito importante se cuidar, é muito importante ser feliz com a sua aparência, se olhar no espelho, se reconhecer com carinho, gostar da imagem que você está transmitindo.
e não se deixar por último, porque damos conta de tudo, mas também temos que nos cuidar. Então, eu acredito que isso é muito importante e é muito valioso, né? Então, a gente tem que se sentir bem, a gente tem que cuidar da nossa saúde, não só esteticamente, mas a saúde no geral, né? Então, é isso que eu gostaria de falar para todos. Falou tudo, tudo que deveria ter dito, porque muitas pessoas elas vão se deixando de lado, né? É isso. E eu gosto de falar muito da vida sistêmica, né? A gente precisa equilibrar todas as coisas. Se você não tá bem, como que o seu lar vai caminhar bem? Como que a Exatamente. sua empresa vai caminhar bem? E isso é Não- em todos os detalhes. Eu fui fazer uma viagem recente e eu não achei um biquíni pra mim e a Heloísa com 1 ano tinha 6. Aí eu falei assim, gente, Como assim, tem alguma né? coisa errada aqui, né? É, tá Então a vendo? gente tem que olhar pra nós também, né? É o coração de mãe, né? É. Mãe sendo mãe, mãe É. sendo mãe. Muito bem. Então, para você que ainda não se inscreveu no canal, não curtiu e não compartilhou, faça isso nesse momento, ainda está em tempo, vai ficar aqui gravado. Agradeço grandemente, né, a presença de vocês aqui, aí do outro lado. Deus abençoe, doutora Marcela. Eu tenho um convite para fazer para você, inclusive dia 3 de outubro, vai ter um treinamento de inteligência emocional só para as mulheres. Eu quero te encontrar lá, viu? E para você também que está aí, dia 3 de outubro, já coloca na sua agenda que nós vamos ter o método Iluminar-te Mind. Eu quero aguardar as mulheres lá, hein, doutora? E aí, siga nós aí. @Carol Nunes Araújo no Instagram, o seu. @dra.mamoreira. E o do consultório. @Oral Universe. Então segue a gente aí, a gente vai ficar muito contente, né? Com o seu rostinho lá, com a sua curtida. Comenta bastante também, que isso faz com que a gente cada vez mais continue nesses caminhos. Então, bora iluminar as vidas. Compartilha, compartilha aí. Deus abençoe. Muito obrigada pela presença de vocês. E salva de palmas, que você arrasou, doutora. Aê! Tchau, tchau, gente. Valeu.